fazer a nossa prece, vamos nos unir em pensamentos, orar e vibrar, pensar, mentalizar, ver aquilo que se fala, ir, perceber e, acima de tudo, conversar com Deus. Conversar como se estivesse dialogando com Deus, porque a prece é um diálogo profundo. A Ti, Senhor Deus, nosso Pai, de toda a humanidade, nos enviaste Jesus para ser nosso norte e modelo de proceder uma caminhada a Ti. Jesus, que concedeste os mentores espirituais, os nossos amigos da luz, conceda para nós, Senhor, a beneficência, a compreensão, a compaixão e a persistência. Este caminho é longo, mas é possível. Te rogamos a tua assistência amorosa para darmos continuidade no nosso estudo do livro Transição Planetária. Assim seja. O nosso capítulo, então, é o capítulo 8 do livro Transição Planetária, capítulo de hoje, sobre o título Socorro Inesperado. Socorros Inesperados. Eu vou abrir com o primeiro trecho da nossa fala, depois eu passo a palavra daí para vocês, para nós irmos costurando e juntos formar esse caminho. O incidente inesperado colhemos de surpresa que certamente não fora para o nosso temor. Em razão da sua admirável faculdade premonitória e destino de muitas tarefas de tal envergadura, somente pouco a pouco ia se desvelando em relação aos nossos grupos. A informação sobre a solicitação dos guias da Indonésia pedindo os auxílios espiritual à comunidade do além também soou de forma agradável e iluminativa. Como realmente não existe o acaso, todos os labores inquietantes são pré-organizados, estudados com cuidado, examinados as possibilidades de êxito ou fracasso, e quando começa, o plano avança com segurança e metas bem definidas. Realmente, mais um trecho, realmente recordava que quando soaram as cornetas em nossa coluna, naquela manhã de 6 de dezembro, e todos nós recolhemos a oração, porque, de imediato, o nosso serviço de comunicação informou-nos sobre a grande tragédia, facultando-nos acompanhar faustos acontecimentos. Ignorava, porém, os cuidados estabelecidos pelos mentores e a solicitação de ajuda solidária no público. Adriano, é 6 de dezembro ou 26? Aqui o meu saiu errado, porque eu ia comentar. É 26, Alice. É 26, né? Porque no meu livro tá 26. Não, eu ia comentar isso com vocês. Gente, o meu livro está 6 de dezembro, faltou 2 aqui. Aí eu ia comentar, não, mas 6 não podia ser, porque foi depois do Natal. Não, gente, Foi no Natal. Não era o 27, por acaso, ou eu tô perdida mesmo? É o 8º. É o 8º? Ai, eu tô perdida, então, desculpa. O 7º final da semana deu uma boa como você divina, já foi. Isso. Eu acho que eu não tava na aula, não lembro. Não entrou no ar ainda no YouTube, por isso que dá para o capítulo passado vai entrar, ou já entrou. Tá.
Tá. Obrigada. Fiquem à vontade se vocês pontuaram alguma questão. Me chamou aqui bem nesse trecho que eu li, né, para vocês, quando ele diz assim, ó, deixa eu achar aqui de novo, pedindo só para organizarmos. Ele diz assim aqui, o espírito que estava com ele foi se revelando aos poucos aqui, investido de uma tarefa de tal envergadura, somente pouco a pouco ia se desvelando em relação aos outros. Também que as pessoas elas se apagam, né? Elas vão se apagando, esses grandes mentores, e aí aos poucos eles vão se mostrando pelas suas coragens, e que até então é percebido naquele momento imediato. Só depois que a gente vai vendo, é isso que ele foi vendo também. Logo em seguida, então, o Dr. White, o que ele vai fazer aqui nos parágrafos seguintes? O que ele vai fazer? O Dr. White fora tomar providências com organizações especializadas. O Dr. White fora tomar providências como organizações especializadas na ajuda a esses arrependidos, que se apresentavam sinomados por graves enfermidades psíquicas e emocionais. Os corpos detonavam sofrimentos experienciados pelos contínuos anos de martírio e dependência dos verdugos que os maltratavam, reduzindo-os à condição de escravos das suas paixões. Continua. Eu não sei se tu quer dar um contexto também desse detalhe da nós. Agora não, eu quero comentar mais adiante, enquanto não. Porque ele vai dizer que aqueles espíritos que saíram daqueles corpos foram se dar conta do martírio que eles sofriam e depois saíram, né? E os corpos já denunciavam. Denotavam que sofriam experienciado por contínuos anos de martírio e dependência dos verdugos. Aquela coisa, né? Enquanto a gente só, já se já notaram que a gente só se dá conta muitas vezes em algum detalhe nosso quando a gente sai de casa, se olha no outro espelho. Já fizeram esse teste, gente? E o espelho da tua casa não é o mesmo espelho que espelha o teu rosto da loja. Sabe por que esse fenômeno? Porque enquanto tu está em casa olhando, teus olhos se habituaram a ver sempre aquele detalhe e tu cria algumas imagens. Quando tu vai para um outro ambiente e te olha, tu vai ver coisas em ti e tu diz, não, o que é isso aqui? Detalhe de mim, mais cabelos brancos, mais rugas, ou o cabelo que eu achava lá bonito está horrível, ou algum detalhe em ti, isso são físicos, eu estou falando, esse é um fenômeno físico que acontece, né? Em casa tu não consegue ver isso. Então é a mesma coisa essa situação. Enquanto eles estavam vivendo aquele verdugo, aquela possessão, aquela situação terrível, eles não se davam conta. Foram se dar conta quando foram dispersos. E aí o que aconteceu? Eles foram ser levados para os lugares. Vai relatar, mas pode seguir então. Agora que começaram a mudar de atitude mental, começaram a perceber o estado deplorável em que se encontravam, passando a sofrer os dados, dores das enfermidades que os haviam ceifado a existência física, assim como as marcas profundas dos distúrbios ocasionados pela insânia que se permitiam. Ademais, em razão do comportamento feliz, cada perispírito assinalava sentimentos cultores, antes vivenciados e agora os exteriorizava em forma de úlcera, nutridas, deformações e amputações de membros que se encontravam envoltos em vibrações escuras de baixo teor. Olhando-os com misericórdia e carinho, constatávamos como somos o fruto daquilo que cultivamos mentalmente. Tu falando do Senhor dos Anéis, né? Tu mostrou, né? Essa semana passou, fiquei de madrugada aí, assumi a notícia, assim, e passou bem aquilo, esses monstros, quase uns monstros
monstro, assim, né? Aí sai do carro e todo deformado. Eu fico imaginando que é bem isso ali, né? Assim, e com os pedaços faltando, com as caras assim estranhas, né? Eu acho que era isso aí mesmo, né? Mostrou, né, a profissional. O Senhor dos Anéis, é igual, acho que assim, falando. Não se dá conta, enquanto está vivendo, porque é tão vagaroso o processo, que a pessoa não se dá conta. Agora eu vou trazer para vocês no campo da lida espírita, na nossa vida espírita, e na nossa vida do movimento familiar e social. Por isso ficar sempre atento, porque vem tão vagarosamente que nós só vamos dar por conta quando nós saímos das aberrações que a gente vive fazendo em nome de. Por isso é interessante a gente sempre estar atento a isso, sabe? Porque a doutrina espírita, ela veio emancipar espírito e não corpo. Ela veio falar para espírito e não para corpo. E ela veio dar a glória dos céus para o espírito e não para o corpo, coisa para o corpo. Então, e por isso nós temos que ter cuidado desses espíritos, porque depois a gente vai se dar por conta. Nesse momento, por exemplo, eu fico pensando no Gasparetto, né? Quando ele despertou, talvez ele se deu por conta de como ele foi entrando vagarosamente, porque o Gasparetto, vou dizer uma coisa para vocês, era Chico Xavier das artes, da pictografia. O Gasparetto, se ele tivesse conseguido, porque ele não conseguiu, perceber com nuance de detalhe a profundidade da mediunidade dele na pictografia, gente, eu vi vídeos dele incorporado, o aleijadinho se utilizando das mãos dele. Ele fez uma cabeça de Cristo assim, que especialistas de Minas Gerais, professores universitários, pós-doutores em artes, especialistas em arquitetura, em obras de artes, e aleijadinho disseram assim, é impressionante alguém fazer com as características muito delicadas, como esse rapaz está fazendo, esse médium está fazendo, esse vídeo tem no YouTube. Tudo bem que então ele não conseguiu, ele foi indo bem por até que ele fizeram ele entender também porque mora dinheiro dentro dele, né? E que ele podia usar aquele dinheiro, que a mediunidade afinal de contas, e ele foi indo deixando. E a família acumulou uma fortuna imensa. Eu me lembro, Fabiano, que um dos responsáveis pelo espiritismo ter dado um salto nos anos 80, principalmente meados dos anos 80, como começou o espiritismo, foi a família Gasparetto. E a família Gasparetto tinha um programa também chamado Terceira Visão do Vanucci. Também deu um grande salto, né? Claro, começou ali com a Vida Fogo nos anos 70, com o Chico, na TV extinta, TV Tupi. O programa de maior audiência da história da televisão até então, talvez um dos maiores da história da televisão em geral. E depois, início dos anos 80, meados dos anos 80, começou então a família Gasparetto, e logo em seguida chegou aqueles livros da Patrícia, né? Também, então esses três, a família Gasparetto, o programa do Vanucci, Terceira Visão, e os livros do Espírito Patrícia deram um salto assim as pessoas. Eu me lembro do BZ, Casa Pequena era assim, pessoas, mas fora de brincadeira, passaram 30 pessoas no salão antigo, tá? Que tinha um terço da capacidade que tem hoje. E de repente começou a casa, houve um boom tanto de trabalhadores espíritas quanto de simpatizantes e quem se tornou espírita. Então eles foram responsáveis, só que infelizmente depois eles resolveram trilhar esse caminho. Mas eu gostei da atitude da Zilda Gasparetto, pelo seguinte: quando ela resolveu que ela ia receber os direitos autorais pelos mediúnicos, ela saiu do movimento espírita. Então eu achei que a atitude dela nesse aspecto foi boa, porque aí ela deixou claro que ela não era mais espírita, ela era espiritualista, né? Então isso, eu acho que nesse ponto ela teve uma atitude muito positiva da parte dela. Tem um vídeo do
nesse vídeo ele se declara. Inclusive ele diz que eu estou sentindo, ele diz bem assim, uma escuridão. E eu sou humano. E ele se declara, ali eu senti a sinceridade dele. Eu senti a sinceridade dele, assim. E eu vi o grau de que ele foi se afundando, ele percebeu assim. Podia chegar mais que enfim. São caminhadas, cada um de nós, e serve como alerta pra gente também. Então, o que acontece com relação a isso, trazendo para esse capítulo e essa parte? Então, chega um momento que tu não percebe mais a loucura que tu está entrando. Então, e aí tu não vai mais perceber, só vai perceber quando sai daquela coisa. Aí tu vê o grau, né, de perturbação, de doença, de estado que tu se encontrava, porque daí tu te desloca daquele ponto e aí tu consegue ver melhor, porque tu te desloca daquele. Eu assisti na internet, deve ter pela internet, faz muitos anos isso, tem mais de uma década, uma palestra de um dos Gasparetto aí, que era sobre as formas pensamento. Que palestra excelente, e ele deixava bem claro justamente essa mudança progressiva da estrutura do pensamento, onde tu vai plasmando de uma forma inconsciente cada vez formas mais deletérias que acaba justamente te afetando. Foi muito bacana ainda, na época ainda aqueles, não me lembro como é que a gente chama, aqueles cartazes ali que a gente vai escrevendo nas folhas e vai virando, não tinha PowerPoint ainda, era uma coisa assim bem mais... Flipchart. Essa flipchart, Então, bem interessante assim a palestra inteira, 1h e pouco, acho, sobre formas, pensamento, e ele desenhava assim aproximadamente que eram essas formas, para a gente entender bem essa relação, né, do nosso pensamento, do descontrole da educação do pensamento, que vai gerando justamente, né, esta modificação, inclusive acaba afetando o próprio perispírito, porque tu vai modelando e vai exteriorizando uma forma de pensamento que vai justamente recaindo sobre si mesmo e te modelando, literalmente te destruindo, né? Tal qual aquelas formas que tu começa a projetar. Eu queria colocar uma coisa que me veio assim, e aí se eu estiver errado, por favor, né? Vocês são os nossos, como é que eu vou dizer assim, nossos não olhar. assim, pensando nesse processo de formas e pensamentos, a gente já tem isso em vida, né? Que é as obsessões que nós às vezes também não se damos conta, né? De tão envolvidos que a gente fica, né? Ou na fascinação, ou na vaidade, enfim, nas nossas infinitas mazelas, né? E essa percepção, quando tu chega no mundo espiritual, eu acho que se aflora mais aí, penso eu. Mas quando tu consegue enxergar, e isso já acontece em vida conosco, né? Aí levanta a questão assim, né? Que nós somos hoje em vida, seremos também após o nosso desencarne, né? E essa percepção que ele traz aqui aflora muito mais, eu acho que não é espiritualidade, né? Depois da desencarnação. Mas a gente já vai levando da vida, toda a vida que a gente já vai levando, isso vai nos seguindo. Eu percebi até da leitura do livro, né? Mas é porque o ponto X aí que faz com que eu tenha ou não dificuldade entre um momento e outro, que é o físico espiritual, é o corpo, tá? É que não embota, assim, só isso. Assim, mas será que eu não posso ter a mesma percepção que eu tenho? Não, porque o corpo ele tranca. Mas enfim, às vezes eu penso assim que já em vida a gente já machuca o nosso corpo por ações indevidas já. E quando a gente é obsediado, encarnado, pelo menos eu vivi isso muito vendo a minha mãe, né?
desencarne dela, da obsessão que ela teve, que foi o Alzheimer, que foi bem na finaleira da doença, assim. Então, tu percebia essa obsessão atuando ali, sabe? Essa nuance que eu me lembrei, assim, que parece que isso já acontece em vida mesmo, e depois dá uma continuidade. Não ouvi. Não, eu ia te dizer que essa colocação está aqui, ó, onde ele descarta esse pensamento, porque ele é questionado como é que ele falava a língua deles, né? Como é que se utilizava dessa questão dessa facilidade de poder perceber, de captar. Lembra nós ali, já que está dentro desse teu tema aí, que tu trouxe para nós. Acho que eu queria esclarecer alguma coisa a respeito do que a Marlene falou, não, Ivan? Não, eu só ia comentar assim, a gente sabe que basicamente tem três tipos de obsessões: obsessão simples, fascinação e subjugação. Só que Kardec, depois de investigar melhor, ele admitiu mais pro final a possessão em alguns casos. Só que o mais perigoso para nós médicos, na mediunidade, não na nossa vida particular, para nós médicos, é a fascinação. O médico fascinado, que quando o médico está fascinado por entidade, não percebe, todo mundo chama a atenção dele, olha, cuidado com essas mensagens, cuidado com isso aí, né? E o médico não percebe. Pessoal, assim, você não imagina, eu com quase 40 anos de Bezerra, você não imagina que eu percebi de médicos fantásticos, de mediunidade, que se deixaram levar pela fascinação. Teve um que ele se desligou do Bezerra, tá? E acabou abrindo, logo que surgiu assim, a internet, que podia fazer interações, ele abriu uma F só para ele dar, só ele fazer a F, entendeu? Ele se desvinculou da casa e de qualquer casa espírita. Então nós temos que tomar muito cuidado em termos de mediunidade, fascinação, e todos nós temos que tomar muito cuidado assim com a manipulação, o elogio, digamos assim, aquele médico que sempre tinha uma época lá, uma casa espírita, que as pessoas eram convidadas para um trabalho específico, só elas eram convidadas para um trabalho específico, né, direcionado à casa, só elas convidadas. E alguns médios só tinham uma vez, porque esse trabalho só tinha uma vez por mês, esse médico só tinha uma vez por mês para trabalhar, porque era o pessoal especial só nesse dia, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado e vigiar muito para não se deixar levar, porque quem vai levar a nossa fascinação são os próprios colegas encarnados. E o que é a fascinação, senão aquele diálogo que eu não faço comigo, daquilo que eu ainda almejo como aplauso e brilho. Ainda dorme em mim aquele holofote que eu sonho tanto, ainda dorme em mim aquele aplauso que eu sonho tanto. E os espíritos, sabendo disso, eles vão lá e fazem aquilo, ó. Tu é bom, tu é isso. Quando na verdade podemos até ser mesmo bons aqui. Mas a gente precisa entender que eu sou bom, mas na minha frente tem outro melhor. E que eu estou bom, não dispensa que eu me torne cada vez melhor. Porque a partir do momento em que eu disser que eu já sei tudo, então eu não preciso saber mais nada. Perfeito. Pode continuar, então. Aí não utilizei-me da onda mental. Pouco abaixo da... Tá. Utilizei-me da onda mental sem a sua verbalização em palavras. Em face das circunstâncias e do pensamento que a elaborava, os irmãos aflitos escutavam na sua língua de comunicação habitual, por estarmos vibrando na mesma faixa de pensamento. Interessante, né?
lado, os amigos do nosso grupo, por sua vez, ouviram o diálogo no idioma com o qual nos comunicamos, qual ocorre em nossos contatos íntimos. Ou seja, não precisamos ser bilíngues, é isso? Desculpa, vou interromper. Constituindo um grupo de espíritos procedentes de países diferentes. A nossa comunicação é mental, perfeito, sem a necessidade da expressão oral formulada nos padrões de cada idioma. Maravilhoso, né? A linguagem do universo é o pensamento que modula as expressões de acordo com a captação de cada ouvinte. Essa tarefa de interpretação da linguagem é característica do perispírito que armazena as matrizes idiomáticas dos países por onde transitamos nas diversas existências corporais. Nada esquecido, né? Mesmo quando estamos diante daqueles que procedem de regiões pelas quais não passamos no percurso das reencarnações, a sua mente capta a onda emitida e a decodifica. Tudo ocorre com automatismo e naturalidade, sem que haja esforço de quem quer que seja. Nada obstante, ocorre uma sintonia por ideias, interesses ou anelos. O fenômeno se torna mais eficiente e mais rápido. Exato. Vocês sabiam que Jesus, quando ele falou no Sermão da Montanha, as pessoas escutavam muito longe, né? E ele não gritava, gente. Não gritava. Professor, aí nesse caso, só uma pergunta. Não tem possibilidade de tu sempre vai entender, por exemplo. O espírito sempre vai entender, desencarnado ali. Não tem hipótese dele não entender. Parece que ali não importa a língua, seja, e mesmo que tu não tenha, digamos, encarnado em alguns países, se a pessoa falar alemão, francês, vai sempre entender assim na tua mente. Porque antes de ser articulado em palavras, ele foi feito em intenções. Tá, então não existe essa hipótese. O que é linguagem é corpo. É cultural, linguagem é cultural. Então, não é que está escrito na Bíblia, né? Ouvireis vossa voz, não é isso? Isso, porque assim, ó, linguagem é cultural, intenção é universal. Então, a universalidade da intenção, todos nós, está em nós. A linguagem é cultural, mas antes o espírito ali, ele capta a intenção. É interessante que a gente vai notar lá no Livro dos Espíritos, eu não me recordo agora qual a questão, em que os espíritos, ao responderem, eles deixam claro a limitação de nossa linguagem articulada. Então, justamente, a nossa linguagem é extremamente pobre para exprimir ideias. Então, por isso que muitas vezes eles tentam decodificar o melhor possível dentro da linguagem que nós podemos entender, mas ainda deixam claro que é insuficiente para entender a complexidade e profundidade daquela mensagem. Seria necessário que nós conseguíssemos entender esse nível de comunicação que acontece no plano espiritual, né? Por isso que é difícil, que é o que ele vai dizer, descrever que eles viam o mundo espiritual em palavras, e aí, logo adiante, que é o que nós vamos ir agora, o Manuel, pelo menos de Miranda, vai relatar, né, as suas impressões quando ele tinha e quando estava aqui na Terra. Lembrem? Quando ele estava aqui na Terra, ele ficava pensando, né, como seria o mundo espiritual. Sim, mas João, algumas pessoas médium, né, têm essa capacidade, né, de falar mais melhor e transcrever. Que aí mesmo que ele, digamos, isso o Ariel estava falando, mesmo que eu seja limitado, assim, encarnado, mas se eu tenho essa capacidade, essa mediunidade de fotografar, eu mesmo sendo aqui de fala, eu vou conseguir, né, transcrever, né? Se eu tiver essa
vão psicografar até numa língua que eles não conhecem, né? A gente Por isso que a gente vai ver, eu pego como exemplo os 5 clássicos do Emmanuel, ali, a Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois. Quando você lê, você vê a simplicidade da linguagem e a quantidade de informação que ela traduz. É interessante, esse é o tipo de habilidade que pouquíssimos escritores conseguem ter, de conseguir traduzir ideias com a simplicidade de palavras. E tu vê isso naquela obra, né? E aí eu trago também uma outra questão, né? Quem tem a curiosidade assim, de estudar culturas antigas, o pessoal mais do Oriente, é interessante que como a linguagem, inclusive Cristo se usou muito disso, não usava da parábola para justamente traduzir ideias, porque dentro da imagem existe uma comunicação, existe uma linguagem muito mais profunda. E aí justamente, por exemplo, se for pegar os grandes sábios do Oriente, assim, pega lá Confúcio, Lao Tse, aqueles caras tudo, você vai ver que muitas vezes eles fazem referência assim, como por exemplo, né, atingir a tranquilidade da montanha. O que significa isso? E aí isso vai te forçar a entrar num estado meditativo, parar, tenta contemplar uma montanha e deixa passar o tempo. Daqui a pouco tu vai conseguir entender o significado daquela tranquilidade, porque pela imagem, a grandiosidade daquela imagem está lá há bilhões de anos, tu consegue ir penetrando naquela profundidade e entender o que ele quer dizer com aquele tipo de tranquilidade, né? Ou tipo assim, a alegria do vento, da brisa. Então, se você parar, por exemplo, um dia, ou sobre um morro, ou na beira da praia, fechar os olhos e deixar que a brisa toque o seu rosto, você vai ter uma sensação. Essa sensação vai descrever exatamente o que é aquele tipo de alegria que está sendo comentado. Então, usava-se essa linguagem, que era bastante profunda, para traduzir sentimentos que em palavras tu não conseguiria. E no caso, como a Rita traz a questão da linguagem, a mediunidade de xiloglogia, que é quando o médium consegue falar em outras línguas. Mas isso é um fenômeno da mediunidade também. Claro que está atrelado à experiência dele em relação àquelas línguas, sim, também está atrelado. Mas no campo da mediunidade ultrapassa a capacidade dele. Fabiano, só para citar essa questão de xenoglossia, se a gente pegar o mapa dos apóstolos, no dia de Pentecostes, tá? Todos aqueles que estavam nos apóstolos de Jesus, a maioria deles só falava aramaico. Alguns entendiam, falavam grego assim no de ouvir, né? O hebraico era falado só pelos rabinos do templo. E eles até então eram inseguros, porque estavam ainda receosos das perseguições que podiam acontecer, né? Foi dia de Pentecostes, lembrando assim, Pentecostes era a festa judaica que celebrava o recebimento dos 10 mandamentos, então tinha muitas pessoas na cidade, né? E eles estavam num lugar chamado cenáculo, que é uma espécie assim, de um pátio, sabe? Um lugar assim, como se fosse parte daquelas escolas antigas, católicas, assim, né? Que eles se reuniam para conversar e discutir. E eles estavam ali e de repente eles sentiram, veio uma luz que interpretaram como se fosse, né, fogo. E eles começaram a falar em vários idiomas. Idiomas que os apóstolos nunca tinham ouvido falar, e todos que estavam ali ouviam o seu idioma. E tinha pessoas da Grécia, tinha pessoas ali onde hoje é a Turquia, tinha inclusive egípcios, tá? Eles falavam os idiomas, né? Eu pessoalmente considero ali a primeira sessão mediúnica coletiva da história. Para mim, a sessão mediúnica mais pura que existiu, aquela que um dia, ao longo dos tempos zero, a gente vai ter, é aquela que Jesus se reunia com os apóstolos, né? Principalmente no final de tarde, quando se reunia na casa de Pedro, ele falava de coisas muito profundas, que não ficou registrado nos evangelhos, e que depois os livros mediúnicos do Emmanuel, da Joana, né, de outros espíritos, veio nos trazer aquelas conversas, né, o Beto de Campos,
gente vê bem claro esse fenômeno das linguagens estranhas ao médium, à pessoa, e que era uma inspiração divina. Mas aí, vocês estão me ouvindo? Sim. Aí não requer do espírito comunicante uma modulação dessa onda mental, como aqui nessa passagem do Dr. White, porque eles mesmos ficaram surpresos, né, o Manuel Filomeno de Miranda, mas como que ele conseguiu falar? Porque a gente vê várias outras passagens nesse livro e no outro, no Mundo de Regeneração, em que eles se comunicam entre si, o grupo ali de ajuda, né, mas os que estão sendo assistidos não entendem. E aqui ele conseguiu se comunicar com os agressores e ao mesmo tempo ser entendido pelos que o circundavam, cada um na sua própria língua. Não seria já uma habilidade conquistada por esse espírito já, né, mais avançado? No dia de Pentecostes, no caso, o espírito foi Jesus, tá? Que inspirou eles, aí no caso, né? Mas aí nesse caso, sim, aí ela, mas eu justamente veio nessa linha, assim, né? Existe uma manipulação, digamos, da onda mental, daquele que está emitindo, ele modula isso, como a gente, para vir, ele teve que baixar a vibração dele para conseguir, né, encarnar num corpo físico como o nosso, foi todo um processo de milênios. Quando a gente vai fazer uma comunicação como essa do Dr. White aqui nessa cena, ele precisa de certa forma baixar a vibração da onda mental dele, não sei como é que fala. Eu acho que identificar. Eu ia falar agora, mas eu vou deixar a dona Ledi falar. Eu já tive duas ocasiões em que eu tive aquela quase morte. Então eu fiquei muito tempo em coma. E eu tinha uma pessoa do lado que a gente não falava de boca a boca. A gente conseguia ler o pensamento um por um. Quer dizer, eu acredito que numa circunstância dessa, é o que ele está pensando é que transmite para o grupo. Porque eu não sei que língua ele falava, mas eu conseguia ler o pensamento dele e não meu. A gente não falava assim, a boca não se movimentava. Ele me dizia coisas, ele me ensinou coisas e sem a gente conversar verbalmente. Então eu acredito que num caso desses, de língua diferente, seja algo parecido, né? A intenção do pensamento, talvez. Eu até percebi nessa questão da OAB que sim, precisa de um grau de evolução. Assim como espíritos inferiores não atravessam portas, porque eles são tão ligados ainda ao senso da matéria, as coisas materiais, que para eles porta é uma barreira, e portanto se torna uma barreira. No campo da linguagem também, eu não consigo falar do pensamento, eu preciso ver a proposta. Por isso trazem os espíritos da mesa mediúnica, para que o médium expresse e aliviar. Porque o médium alivia o espírito, porque ele articula a boca e fala som, mexe com a língua. E esse espírito está tão perturbado no campo do mundo das ideias, ele fala, mas ele não fala, ele está se comunicando, mas ele não tem, ele vai entrando no processo. Então eles levam ele para a mesa mediúnica e lá ele deságua, chora, vê as lágrimas, fala com palavras e alivia. Isso é uma das. Não é um objetivo maior da mesa mediúnica, mas faz parte do, vamos dizer assim, do cardápio, assim, do cardápio da mesa mediúnica. É isso, o médium servir, é como se ele encarnasse no médium, como se ele voltasse a ter um corpo, entende? E aí ele vai falar. E por ele não ter essa capacidade, porque daí o Dr. White, é por isso Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que ao longo dos dias e das horas eles nos surpreendem. Ele começou a perceber a grandeza daquele espírito e modular. E aí ele ficou curioso, ele queria saber como é que se dava aquele fenômeno. Como se dava, o que se dava, até que ele se deu por conta que nós já não éramos aprofundando, né, naqueles detalhes, e o momento que não acessava. Mas sim, é preciso sim ter um nível maior para perceber, para poder perceber a nuance da onda
até falar na língua mesmo daquela pessoa ali. E ele fala ali, né? Na discussão que travávamos com o chefe da Grey rebelde, usamos as formulações da língua inglesa que eram captadas no indonésio, português, filipino, portanto igualmente pelo grupo de operadores procedentes dos países que se comunicavam nesses idiomas, né? E aí ele fala, né? Imaginemos uma orquestração sinfônica que nos alcança aos ouvidos, acompanhando o coral que se expressa em determinado idioma. E constataremos que registramos a música e as vozes, penetrando no seu conteúdo, embora sem compreender as palavras que os cantores enunciavam. O importante são um conjunto melódico, a emoção que nos desperta, a alegria que nos invade e o imenso bem-estar defluente do seu efeito musical. Vocês entenderam, por exemplo, para ele vai dizer que muitas vezes não importa o que está sendo articulado ali na fala da Miserere Bem, ou da música, ou da melodia Agnus Dei, ou da nona sinfonia de Beethoven. O que importa é o que ela vai me trazendo de harmonia, porque é o que a alma precisa, e não a palavra que está sendo articulada, a exaltação que está sendo feita. Porque como um mantra, não importa, por exemplo, a sequência de uma música, como uma música de Roberto Carlos, que ele vai contar a história da mãe dele, Lili Laura, que ele queria deitar nos braços dela. Então a gente está vendo a história da mãe dele, que ele está querendo novamente. Agora, é diferente do mantra que vai repetir várias vezes aquela, porque o que importa naquela melodia é onde eu quero chegar, é na harmonização. Então, repetir para entrar naquela onda vibratória. Então, ele vai dizer que nessa questão da orquestra sinfônica não há necessidade de eu entender o que está sendo dito. Por isso ele vai dizer que nessa questão das palavras, às vezes não precisa articulação, mas o feeling da intenção. Claro que daí realmente precisa ser. Aí também tem espíritos ou pessoas que têm mediunidade de telepatia, né? Muitas vezes as pessoas captam mesmo o pensamento de outras, ou a intenção também, né? E nessa questão nessa questão dos mantras que tu falou, música mesmo, né? O que verdadeiramente importa e que faz com que, por exemplo, esses grandes clássicos, tu pegar Beethoven, Bach, Chopin, tenham atravessado séculos e vão se perpetuar ainda, é justamente porque elas trabalham com harmonia, com entonação e frequências tão harmônicas que atingem padrões vibratórios específicos e que por isso elas continuam existindo. Daqui a 100 anos tu vai continuar ouvindo ainda, porque estão dentro da classificação das tonalidades superiores, né, beirando quase para o angelical, como a gente ouve ali há muitas descrições assim dos coros de anjos. Não importa o que está sendo dito, mas as frequências e a alternância que atinge, que vai causar aquela reverberação e o sentimento de paz, tranquilidade e harmonia, que é o princípio do mantra, né? Quando tu ouve aquele mantra lá indiano lá, Om Mani Padme Hum, não importa o significado que está dizendo, mas a frequência com que ela está sendo pronunciada, as entonações, que elas vão repercutir, entrando em ressonância com os centros vitais, os chakras, e aí sim vão causar a abertura, a vibração maior deles, justamente pelo fenômeno de ressonância. Então não importa se está dizendo A, B ou C, mas as entonações atingidas, né? É só que diz ali, né, vibrando na mesma faixa de pensamento, por isso que eles escutavam cada um na sua língua, mas a faixa de pensamento era a mesma. Uma coisa que a gente às vezes fala a mesma língua e não se entende, né? Então não é uma questão da língua, é o pensamento, a vibração mesmo, né? A energia do pensamento. Fala a mesma língua e não se entende. Para ele, eu dou um infusinho, vamos ver se ele responde. Sônia, fala de novo para nós a tua fala que foi importante e de preferência abre a câmerazinha para nós. Ajude de mim, né?
Nós queremos ver os teus cachos. Pois é, exatamente. Né? Poxa vida, semana que vem eu vou pintar. Deixa de ser um sujeito oculto. Porque às vezes a gente fala a mesma língua, né, e não se entende, né? Então, assim, diz ali, os irmãos aflitos disputavam a sua língua de comunicação habitual, por estarmos vibrando na mesma faixa do pensamento. Mas é a vibração, né? A energia, a conexão ali, do pensamento, não precisa falar a mesma língua. Por que eu quis que tu falasse, achei tão importante isso? A gente vive hoje o problema da comunicação. E vocês perceberam, eu já conversei com pessoas, gente, olha só. Depois elas me disseram assim, algumas. Ai, por que tu estava me xingando? Eu estava te xingando? Sim, porque parecia que tu estava gritando aqui. Assim. Como assim? Não sei. Então as pessoas elas percebem algo que não estava. Né? Então por isso eu adoro falar em voz. Geralmente vocês vão ver, eu falo por escrito, mas é muito difícil, eu prefiro usar a voz. Por quê? Porque o escrito ele não guarda a intenção. Quando tu escreve, a pessoa que lê é que põe a intenção. E quando tu fala, tu já manda a intenção junto. E também facilita para que tu fale mais coisas, mais rapidez. Porque hoje, no momento atual, é o dilema da comunicação. A gente viu que gera muitos problemas. E a comunicação, ela é muito séria, porque nós temos 2 níveis de deficiência de comunicação, tá? 3 níveis. O primeiro são 2 que são físicos mesmo. Ou é problemas de audição que a pessoa tem, então ela tem o problema daí físico, tem o cognitivo, ou seja, é aquele que não é físico, ela escuta, mas o cérebro, a área do cérebro correspondente não decodifica direito a informação por um processo de dislexia, um processo mental, sei lá, de qualquer ordem patológica, faz com que ela interprete ou não interprete ou faça uma inversão. E também tem os processos traumáticos, tem os processos nossos pré-concebidos, ideias pré-concebidas. Eu entendo assim, porque eu tenho esta ideia sobre ti assim, então eu entendo assim. Então, por isso que hoje a comunicação é muito falha, por isso que no humano o problema da comunicação é sério. E aí nós nos perdemos nos aspectos de comunicação exatamente porque damos a palavras, a determinadas coisas, uma significância tão séria que quando se fala daquilo, se acha que é aquilo. Por isso esses espíritos preferem a intenção. Você sabe que Deus não nos julga pelos nossos atos, mas pelas nossas intenções. Porque o meu ato ele pode ser apenas uma expressão. A gente fala com as mãos e pode interpretar que está dizendo que está agredindo, mas a verdade é o jeito, é cultural. O italiano grita, o japonês já não grita. Então tem várias interferências assim, muito sérias. E aí tu tem que ter uma capacidade de uma nuance linguística muito grande. Na filosofia a gente estuda isso muito, né? A questão da linguagem, filosofia da linguagem. E aí tu vai estudar as questões tem alguns pensadores, um dos maiores filósofos nessa área, que é o Wittgenstein, um alemão, que tinha sérios problemas de comunicação, e ele consegue perceber a gravidade que tem nas comunicações. Tá? Então a gente pensa, olha só, interessante isso que eu vou falar, a gente pensa, mas a gente não fala tudo o que pensa. Só que quando a gente pensa e fala, a gente acha que o outro viu tudo aquilo que eu falei. Um exemplo, tá? Bem rápido para vocês. Meu cunhado hoje, eu estava no mercado, e ele me ligou e disse assim: Fabiano, como que se faz para pagar o aplicativo?
Aí bom, aplicativo para mim tem vários aplicativos. Eu nunca, em dinheiro, como eu faço para pagar em dinheiro com aplicativo? Sabe? Não tem como pagar em dinheiro com aplicativo. Porque se tu for pagar um aplicativo, tu vai ter que ir lá e depositar esse dinheiro, porque esse dinheiro tem que ser transformado num digital para poder pagar, porque ele é aplicativo. Daí ele foi falando, daqui a pouco ele disse assim, poxa, mas tu não está entendendo o que eu estou falando pagar em dinheiro do aplicativo da Uber. Olha só, ele pensou na Uber, mas ele não falou. Percebe que a gente pensa e acha que o outro tem a obrigação de saber aquele detalhe. Então, é que aí ele tomou o termo aplicativo já como a normatização de que aplicativo se refere a um Uber ou um 99. Então ele subentendeu que tu já entendia o significado de aplicativo e não com relação a bancos e tudo. Mas só que para quem lida com comunicação, todos os que tu tem no teu celular são aplicativos. Não. Tu tem aplicativo do Banco da Caixa, tu tem aplicativo do Banco Itaú, tem aplicativo de relacionamentos, WhatsApp, Facebook. Então, mas não é, às vezes, cuidem nisso. Tu fala tudo o que tu pensa, né? Então, às vezes não. Então, aí começam as falhas de comunicação. Nesses aspectos, assim, em termos da espiritualidade, isso é tão sério, gente, tão sério, que espíritos bem habilitados, inclusive mesas mediúnicas, e por isso que tem que ter esses espíritos para fazer esse socorro, espíritos treinados, para conduzir, tá? Para poder conduzir. Realmente, Jesus foi ao inferno mais profundo nosso, e de lá saiu, porque ele tinha condições espirituais altíssimas de compreender todas as nuances das nossas formulações linguísticas, intencionais, tudo mais. Porque ninguém mais tem condições. Nós não temos condições de dialogar com um desses espíritos perigosos ainda, porque eles dominam a linguagem de tal forma, dominam as articulações. O Kardec tinha um filho muito grande de perceber que era uma comunicação apócrifa, que é uma comunicação dita falsa, de uma comunicação verdadeira. Se nós lermos no livro dos médiuns as comunicações que ele põe, as comunicações apócrifas, nenhuma de Maria de Nazaré lá, vai dizer, não, isso daqui é de Maria, olha que lindo. E ele olha e diz assim, não é. Por esse motivo, essa comunicação não é de Jesus. Então, mas isso é um espírito treinado. E aí por isso a gente vai na mesa mediúnica, aí vem um livro, apareceu agora um livro psicografado de André Luiz. Nós temos que entender qual é a nuance de André Luiz, qual é a nuance de Emmanuel, quais são as nuances desses espíritos. Não é assim, deu um nome já é. Não funciona assim. Esse capítulo ele é muito interessante para abrir leques dessa discussão para nós. Por isso o Filomeno vai se achar espantadíssimo. Ô Fabiano, eu gostaria de compartilhar uma experiência com vocês. A Nádia está junto comigo há tempo já. Quando a gente começou lá, quando eu comecei lá na parte da doutrinação, que hoje chama de dialogador, né? A gente não tinha curso nada, a gente pegava no peito da raça, aprendia, sabe, naquela época o cara aprendia a dirigir sem autoescola. O pai ensinava num lugar assim que tinha pouco trânsito. E aí algumas coisas eu aprendi talvez equivocadamente. Aí um dia eu percebi que uma senhora no nosso trabalho, terça-feira, acho que é da época da Nádia ainda, ela conversava com os espíritos de maneira muito simples, como ela estivesse conversando com uma vizinha de porta. Aí eu mudei um pouco, né, para coisa mais formal, e eu percebi que a coisa fluía mais. E depois eu percebi, quando eu conversava com o espírito, e eu me igualava a ele no sentimento, muitas vezes assim, que eu me sentia igual a ele no espírito, ainda necessidade, como ele, não melhor do que ele, e eu sentia isso dentro de mim, não que eu falasse para ele, que eu sentia isso, como o irmão mesmo necessitado, como eu notei que fluiu muito mais a doutrinação, entendeu?
E o espírito percebia isto, de alguma forma ele percebia isto, e ele criava mais confiança do que eu estava tentando passar para ele. Eu achei muito interessante isso, eu aprendi ao longo do tempo. Mas esse é um processo de empatia, né, Hilari? E aí entra um pouco no que a Sônia estava falando, que às vezes as pessoas falam a mesma língua e não se comunicam, porque um não consegue se colocar no mesmo patamar do outro, né? Fica cada um vivendo o seu próprio mundo, sua própria realidade, não existe conexão. E você entender, quando eu me senti necessitado como ele, não como eu falasse com suposta humildade que eu tirei dela, não somos todos. Então, é aí que está, acho que é o ponto que ele falou, entre a linguagem articulada e o sentimento que transforma-se em pensamento e emoção. E aí ele vai seguindo, né, gente, esse trabalho. Ele é um capítulo que ele faz uma grande reflexão, né, porque o título já diz isso. O Manuel Filomeno de Miranda, ele fica espantado, inclusive ele vai dizer que durante a Terra ele tinha uma certa curiosidade de saber como era tudo isso, né. É difícil, depois agora estamos no mundo espiritual, é difícil poder descrever isso. E aí então ele compadece. Eu gostaria que alguém lesse dali em diante para nós, então, orei então em favor dos irmãos e irmãos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Quem é que está aqui no nosso grupo e poderia ler para nós? João Neto, tu não quer ler para nós essa parte? Tira também o microfonezinho que está trancado aí. Nós não estamos te ouvindo, amigo. Teu microfone está fechado. Não te escuto. Ó, muito interessante como é o processo da linguagem, da escuta. Agora deu. Tu gostaria de ler para nós? Tu quer ler para nós? Fica à vontade. Eu tenho que ver que eu me perdi aqui onde estava terminado, né? Bem no finalzinho, lá onde diz o parágrafo, orei então em favor dos irmãos. Página 98, último parágrafo no livro impresso. 8? Então, mas meu... Bem no fim do capítulo. Se o senhor tiver um livro antigo, é página 80. 80. Orei, então, em favor dos irmãos em processo de renovação. Aqueles que se haviam rebelado contra os divinos códigos, que se encontravam de volta como náufragos vencidos, mas sobrevivendo. Ao mesmo tempo, recordei-me dos outros, aqueles que se fixavam pela mente e pela conduta, as vestes materiais que a morte ia consumindo, e desejavam restaurar-lhes as funções, entrando em estados de loucura e de desânimo. Suave paz dominou-me, arrebatando-me pelo sono, facultando-me um sonho feliz em região de beleza quase inimaginável. Ali tudo era um som de harmonia. O vento que perpassava pelo arvoredo, as flores que se desabrochavam emitindo musicalidade especial, as mais diversas expressões da natureza em festa sonora. Aves de plumagem inigualável, de céus infinitamente azuis, como se o zimbório fosse um grandioso recinto no qual se movimentavam milhares de seres luminosos, em atividade ordenada e quase que mágica, emocionada. Olha aí, ó, senhor, olha só. O senhor leu para nós, né? Pássaros de plumagens especiais. Olha que espetáculo este pássaro. Eu achei que ele tinha algum plástico, alguma coisa pendurada na cabeça dele, tá? Mas não é. É uma espécie de uma penugem colorida que sai ali. Olha que lindo. Imagina ele anda com aquele pendurado. Fantástico.
E é quase que fora da Terra, porque não existe. Né? Olha esse daqui. Essa realidade que o Manuel Filomeno de Miranda enxergava no mundo espiritual e que nós não tínhamos a mínima ideia. Agora tentem, vamos fazer um exercício de linguagem como o Manuel Filomeno de Miranda, tentando descrever como que tu, Hilário, Silvana, Dalva e tantos outros aqui que estão aqui no grupo, como vocês descreveriam isso para alguém na Terra em termos de escrita eficaz? Não seria fácil. Eu como professor estou tendo dificuldade aqui para falar para os meus alunos qual seria, eles têm uma ideia para pintar, agora vocês vão pintar o que o professor fala, com certeza vai ficar bem aquele. Porque o que acontece? Não é só aquele ali, ó, uma cauda, não é só uma cauda. Porque aquela cauda ali me parece ser aquela penugem tão molinha, que parece assim uma espécie de um pelo assim, bem suave que se movimenta suavemente como se fosse uma câmera lenta no balançar do animal. Então, para nós ver que dificuldades que o próprio Manuel Filomeno vai descrever em Miranda, que ele mesmo tinha nos relatado nesse processo. Imagine se fosse nos pedido para que a gente pudesse descrever esse animal aqui. No seu dorso haviam pelugens amarelas. Aí você imagina quem vai estudar isso. Será que ele enxergaria ali as pelugens? A sua cabeça, né, tinha cores amarela e verde. Tá, mas como é que eu vou falar onde é que estava aquele verde e aquele amarelo? Só espíritos bem habilitados, como Emmanuel, assim, ou Amélia Rodrigues, pode botar uma poesia para poder escrever, né, para nós. Aí vem justamente a questão do domínio do vocabulário, né? Nós nos comunicamos aí em relação ao vocabulário da língua portuguesa, nós usamos um percentual mínimo necessário para comunicação. Então a gente teria que, sei lá, dominar 50% pelo menos do vocabulário da língua portuguesa para conseguir achar termos para descrever. E aí conseguiríamos, como os espíritos fazem, com aquela linguagem poética, num parágrafo descrever essa maravilha toda. Exatamente. E aí o seu João leu para nós, né, que ele então se compadece disso, esse cuidado. Lê para nós, seu João, até o finalzinho então. Automaticamente acompanhei pequeno grupo que se dirigia a uma construção física moderna, de substância transparente como a dos atuais edifícios das grandes cidades. Só um momentinho, o seu João está lendo então para nós que ele está em desdobramento, tá, gente? Ele foi dormir. E aí ele saiu em um outro corpo. Olha que detalhe, André Luiz fala disso, tá? Ele sai em um outro corpo. Assim como o corpo físico dorme e eu saio no meu perispírito, no mundo espiritual, ele deixa o perispírito lá e sai num outro corpo para ir nesse lugar. Seria o corpo mental, Fabiano? Seria o corpo mental, certo? Eu acho que o corpo mental ele é bem mais sutil. Eu acho que é um corpo mais grosseiro ainda. Entre o perispírito, depois do perispírito em termos de evolução, vamos chamar assim. Exatamente. Depois, eu acho que é o duplo não do pretérito, porque o do pretérito morre com o corpo. Isso, Ele não é morre, né? Ele dissolve. Porque ele é a fixação. Que quando o espírito sai do corpo, o duplo pretérito fica, e o espírito vai e o duplo pretérito aquece o organismo para que o organismo não morra e mantenha um laço. Por exemplo, tudo que acontecer no corpo físico, o espírito pode voltar porque ele comunica. Tá ficando, volta, está pegando fogo na casa, volta, alguém te tocou. Né? Agora, André Luiz escreve no outro corpo. Mas pode ser isso aí. Então, seria o duplo desdobramento, depois faz um outro desdobramento. Na verdade é um acesso mais elevado, vamos dizer assim, seria isso. Isso, só que num outro corpo, além do perispírito grosseiro.
porém mais delicada. Foi aqui que eu falei. E adentramos-nos num recinto que parecia um templo gótico, onde se celebrava uma solenidade religiosa. Destituída de qualquer simbolismo, a nave nua era revestida de vibrações sonoras e coloridas, filtradas por imensos vitrais, que lhe davam uma beleza especial, singular. As pessoas encontravam-se reunidas com júbilo na face, quando passamos a escutar um ser angélico, portador de grande beleza, que abordou um tema sobre a solidariedade universal. Ouvindo-o embevecido, a musicalidade da sua voz penetrava meu espírito, mais pela emoção do que pelas palavras articuladas, que me pareciam um canto sinfônico. Seria muito difícil traduzir tudo quanto era exposto, porque o objetivo era introjetar nos ouvintes os sentimentos de amor profundo, em vez das expressões que se confundiam com a melodia ambiental. Encontrava-me deslumbrado quando suavemente retornei, despertando e mantendo as impressões incomparáveis daqueles momentos de desdobramento e visita a alguma região feliz a que ainda não tivera acesso por falta de méritos compreensivos. Amanhecia em nossa comunidade e, com o coração pulsante de felicidade, busquei os demais amigos para as novas tarefas. É isso aí. Eu vou mostrar mais um aqui para vocês. Interessante que ele viu o futuro dele, né? Sabe qual? Ele viu que estava esperando por ele, claro, e agora não estaria nesse mundo assim, mais elevado, mas ele conseguiu ver, né? Ele teve uma visão de futuro, né? Ele foi levado, né, para algum lugar sublime. Vocês sabem por que facilitou essa elevação dele ter se desdobrado e ido para esse templo gótico do futuro, algo divino, mais ou menos isso aqui? Ele ficou tomado de compaixão. Porque ele orou. Isso. Eles disseram que eles tinham parado para descansar, né? E fazer o acolhimento ali, né? Que eles sentiram, né? Para se reenergizar, né? Ou se recompor, né? A gente pensa que até os espíritos, né? Quando passam por missões, assim, tem um desgaste, né? Mas ele foi tão bem sucedido, né? Que eu acho que ele recebeu como um mérito saber, né? O que estava esperando ele. Ali não fala, né? Mas provavelmente seja isso, né? Ele até chegou a dizer, né? Não tem o merecimento ainda. Né? Mas o que a Rita fala é uma coisa muito importante, viu, Rita? Essa tua fala, sabe por quê? Porque o André Luiz vai falar que nós somos levados de vez em quando a mundos que não temos condições de ficar ainda, mas como um processo do tipo assim, ó, eu quero te instigar a estar aqui, mas agora tu não pode. Então eles provocam isso em nós quando eles deixam que a gente começa a esgotar aquilo do grau que nós já estamos. E daí o que eles fazem? Eles te instigam, te mostrando o futuro. E aí te dá aquela coisa, meu Deus, eu quero ir para lá. Daí tu começa a planejar a tua existência naquele momento, a criar, para poder ir. Isso é pedagógico. O André fala que à medida que tu vai, eles ajustam, eles vão buscando para que tu vá, entendeu? Sim, ele viu que não era só, porque assim, ele sabia que existia, porque ele disse, ainda não tenho mérito para estar lá, então ele sabia que aquilo existia. Então não era um sonho do desdobramento dele, era uma coisa que existia, mas que ele não podia ainda estar lá. Né? Então eu achei assim, que ele afirmou isso. Né? Isso tem que ser feito de todos nós, esse processo de instigar, para que nos dê vontade de ir, porque senão a gente não consegue aquilo que não for abstrato. Então, assim, falar que tu vai para um mundo melhor não serve muito
eu vou mostrar. Então eles mostram, até levam a gente lá, e a gente fica tão embebecido que quando a gente volta com aquele inconsciente por ele. Então a gente tem a ideia de que eu preciso fazer tal coisa, eu preciso modificar. Só para vocês terem uma ideia, quando Jesus prometeu lá no mundo espiritual para todos nós, dos humanos, e ele voltaria para a Terra, ele cravou, gente, ele chutou, limbou no nosso inconsciente essa promessa, que até os dias de hoje tem gente que está esperando Jesus. Até os dias de hoje. Por isso tem gente, Jesus vai voltar, mas Jesus já voltou, já foi morto, já voltou no Espiritismo de novo e ainda não foi reconhecido. Então, porque ainda está naquela coisa, e todas no mundo inteiro, em todas as partes culturais do mundo, se tinha a vinda de um Deus. A vinda de um Deus. Os gregos diziam, inclusive fizeram um templo ao Deus desconhecido, porque eles disseram que tem um Deus, então tem um templo de Deus desconhecido, não tem ninguém. Tem outros deuses, mas não tem Deus. Por isso Paulo vai na Grécia e prega o Deus desconhecido é o Cristo. Porque eles tinham lá no inconsciente aquela ideia de que viriam. Mas Jesus fez isso de propósito para nos instigar. Então, à medida que a gente vai avançando, eles vão nos apontando como prêmio. Olha, eu te espero, te esforço, te espero. Daí a gente quer ir. Então é isso aí, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa nesse finalzinho, então, do nosso capítulo? Chegamos então. Dá um ânimo de esperança para a gente continuar, né? É exatamente isso, é a esperança. Você sabe por que nós não descobrimos ainda a vida nos outros planetas? Exatamente porque nós precisamos feito isso assim, só como um processo de esperança, para que a gente não esgote aquilo e a gente tem como uma esperança. Então eles apontam, faz uma coisinha, outra, aparece ali, aparece outro lá. Eles vão nos apontando assim. E até porque, às vezes, as pessoas estavam vendo ontem, de novo, né, notívago, né, perdendo sono. Estavam entrevistando um astronauta, né, que tinha ido, e aqui eles são apaixonados por ele. O que quer buscar, assim, se tu falou outros mundos, né, mesmo quem não é espírita, quem nem sabe, né, não estudou isso. Mas por que esse homem tem essa ânsia de descobrir novos mundos, né? Claro, a gente sabe que é alguns, mas também já está na mente dele, né? Que ele tem que conhecer outras formas de vida, é uma quase uma obsessão, se for ver ele. Eu estava vendo assim, como eles têm paixão por aquilo, né? Descobrir, porque nós vamos. Aí tá acho que no Rio de Janeiro, em São Paulo, estava tendo toda essa questão a primeira vez quando foi à Lua, mostrando, há uma fascinação por isso, assim, é uma coisa assim, tem que descobrir, assim. Claro, as pessoas dizem, não, tá sendo romântica, isso aí é porque tinha aquela, né, acho que lá falou uma vez que tinha disputa com a Rússia e Guerra Fria e também queria chegar primeiro. Não, tem por trás disso interesses, não vou dizer que tem interesses econômicos e outros, mas tem muita gente que é os astronautas, eles falando, eles têm essa paixão, assim, os cientistas querem descobrir isso, mesmo os mais céticos, né? Isso tá, acho que, embutido nele, que tem outra coisa além dessa vida aqui. Eles têm essa ânsia para mostrar que existe isso. Só que, claro, eles às vezes nem acreditam no espiritual, mas eles estão nessa busca, assim, sempre, né? Eles temos que fazer isso, temos que fazer isso. O relato vem falando, né? E isso é instigação do plano espiritual mesmo. Porque isso se chama-se, porque se nós não tivéssemos isso em nós, por que eu faria as coisas se eu vou morrer mesmo? Tá entendendo? Por que eu vou pensar no amanhã? Por que tu tá pensando, Rita, lá, que tu tem que ficar lá, quantas vezes tu me disse, né, no teu trabalho? Por quê? Por que será que tu vai morrer? Porque tem coisas além disso, são inspiradas além. Eu vou indicar para vocês, antes de nós sairmos, e fica bom que fica gravado, tem um filme. Ele é antigo, não tem na Netflix, ele é antigo, mas vocês vão encontrar ele no YouTube gratuitamente para poder assistir. Esse filme aqui, ó. Gente, ele é fantástico.
levanta, ele se chama-se contato. Tá? Contato. A atriz é essa aqui, ó, Judy Foster. Tá? Ela é uma cética. Ela não acredita em Deus e nada, mas desde criança ela sempre tem um fascínio pelas estrelas. O pai desencarna e aí ela vai ter um contato. Ela vai sair na nave fora da Terra e vai encontrar o seu pai. Este encontro que ela vai ter com o pai dela é bem espírita. E ali tu vê que foi espíritos que inspiraram o diretor do cinema a fazer aquelas falas que vai ter ali. Inclusive, Fabiano, ali também mostra, vou dar só um spoilerzinho, um conflito entre o criacionismo e o evolucionismo, que é muito discutido nos Estados Unidos, né? Tem aquelas brigas lá, dependendo da direção da escola, da universidade. Vale a pena, pessoal, esses dias aí ver esse filme Contato, vale a pena, muito bom, essa atriz tem muito talento. E diga-se de passagem, aquele diálogo com o pai dela é desconcertante, né? Porque é fantástico, realmente. Mesmo que esse conflito entre a teoria do design inteligente é incrível. Deixa a gente com mais perguntas ainda. Sabe por que eu digo para vocês que ele foi inspirado, o diretor? Porque tem umas falas ali que tem um pouquinho assim, que nem a gente, meio espírita, de anos e tudo mais, tem umas falas ali que faz mesmo e ela tem um momento que quando ela olha para o universo, ela diz bem assim, ó, aí por isso a grandeza da linguagem, viu a falha da linguagem, quando ela vislumbra aquele universo. E aí ela diz assim, só um poeta para poder escrever isso. Ou seja, ela não tem como, não tem palavras. Só um poeta é capaz. Porque a poesia não tem barreiras, né? A poesia não... Assim, dentro de um processo poético, tu escreve da forma que tu quer, gente. Se tu quiser botar vírgula, tu bota. Se quiser botar ponto de interrogação. Se tu quiser errar na linguagem. Se tu quiser botar uma palavra bem culta, uma palavra bem do cotidiano, se tu quiser escrever assim, nós vai, dentro da poesia, vale. Qualquer linguagem é válida, ela é universal como o mundo. Então, só um poeta, porque ele está livre na expressão. Vocês já viram a Amélia Rodrigues falando de Jesus? É algo. Então fica essa dica de filme. Hoje é sexta. Então, amanhã é sábado, já tem um filmezinho bom aí para complementar o nosso. Eu vou botar o link do vídeo lá, do filme lá no grupo, tá? Para vocês verem. Tá olhando. Como o pequeno Sheldon disse ali naquele videozinho que eu postei ali no grupo, né? A complexidade e perfeição do universo torna crível a existência de um Deus, porque é fantástico. E Sheldon ali, aquele físico lá, claro, um personagem da ficção ali do mundo, mas ele traz justamente uma resposta que dá o consolo para a mãe dele que estava se tornando descrente. Então é fantástico aquela resposta que ele coloca. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento para nós? Fiquem à vontade. Posso fazer então, Fabiano? Aí, pessoal, eu vou pedir para nós fazermos uma mentalização específica para o Afeganistão, para o Brasil. Tá, pessoal? Então vamos, neste momento, agradecer a Deus pela oportunidade deste estudo, dessa troca de conhecimentos, como uma abertura espiritual. Vamos agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, aos benfeitores amigos pela proteção, pelo amparo, a Manuel Filomeno de Miranda, que nos trouxe tantos conhecimentos, ao médium Divaldo Franco, que trouxe para nós a telexografia. E vamos te pedir, Pai, neste momento,
em favor do Afeganistão. Que bênçãos de luz como pétalas caiam sobre aquele país, beneficiando a todos, aos grupos radicais, mas também e em especial às mulheres, às crianças e aos cristãos que mais sofrem nesse momento por causa da radicalização. Queremos te pedir também, Pai, por todas as crianças do mundo, as crianças que se encontram nos países em guerra, as crianças que estão abandonadas, as crianças que não têm escola, que têm fome, que têm frio. Pedimos por todas nós. E queremos te pedir, Pai, pelo Brasil, a pátria do Evangelho, que ela seja envolvida em muita luz, em harmonia, que tenhamos nós os nossos posicionamentos, mas que possamos orar pelo Brasil, por todos os políticos, por todos aqueles que têm temporariamente poder, para que eles possam ser envolvidos por Ismael, para que nós possamos ser o mais rápido possível a pátria do Evangelho. Que tu possa, Mestre querido, envolver a todos esses que detêm poder, para que eles possam, através da reflexão, trabalhar para transformar esse país em um país mais justo, harmonioso e pacífico. Jesus, obrigado, que assim seja.